Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui em bancada eu tenho o inversor híbrido da marca Summary. Eu fiz uma manutenção parcial nele, que foi rastreando o defeito primeiramente, localizando os componentes em curto, e por fim a remoção deles e a substituição parcial de parte desses componentes apenas para fazer o equipamento oscilar e dar início aos primeiros sinais de funcionamento, né, que é testando etapa por etapa. Primeiro conversor DC-DC, depois ponte H, enfim. Aí aguardei a chegada da aquisição dos componentes, principalmente dos MOSFETs, né. Eu já tinha um saldo ainda pequeno, né, uma pequena quantidade de GBT, e ainda deu para fazer o reparo aqui na parte AC do inversor. Já na parte de entrada, né, no conversor DC-DC, que é essa parte aqui, eu não tinha todos os componentes para repor. E aí, dos 10 aqui, que são 10 MOSFETs, né, que tem aqui na primeira etapa, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui na primeira etapa dele aqui, ele conta com 10 MOSFETs, né, 5 desse lado e 5 desse outro. Apenas para fazer funcionar, desses 10 aqui, 3 MOSFETs não queimaram, né? E que eu tinha um, que ele é de um mesmo modelo de outros inversores, né? Eu tinha um e fez 4, né? Eu consegui colocar 2 desse lado e 2 desse, né? E aí eu consegui fazer os primeiros testes aqui no conversor DC-DC, né? E o inversor começou a dar os primeiros sinais. Aguardei a aquisição dos componentes, né? Tá aqui a grande parte aqui dos materiais que chegaram recentemente, né? Foram 4, né? Desses 4 aqui, um lote aqui é GBT. Adquiri uma quantidade de GBTs. E tem outros tipos de MOSFETs, né? E esse aqui é o MOSFET que é do modelo dele aqui, né? Aqui também é um outro tipo de GBT para inversores de menor potência, né? De 500 a 1000 watts no máximo. Então são esses 4 aqui. Muitas das vezes as pessoas acham um pouco demorado a manutenção de alguns inversores, né? Uns porque vêm de outras assistências, coisas que eu vou passar a filtrar mais esses inversores que vêm de outras assistências sem solução, porque eles costumam dar muito mais trabalho do que um inversor que estava em funcionamento e parou de funcionar e foi para uma assistência técnica especializada, né? Alguém que entende realmente desse tipo de equipamento. No caso, eu estou me referindo a inversores, né? Então assim, eu vou filtrar mais, eu não vou receber inversores que vêm de outras assistências sem sucesso no conserto, né? Ele saiu da assistência sem conserto, muitos deles vêm desmontados, faltando partes. E pior, pessoal, é que na parte de SMD, que eu mostro para vocês daqui a pouco, nesse tipo de inversor, não é a questão desse aqui. Esse aqui deu problema e o cliente enviou para mim, né? E eu fui o primeiro técnico que fiz a manutenção nele, né? Não que só eu sei consertar, mas que seja alguém que entenda de inversores. Porque quando a pessoa não entende bem do circuito de um determinado equipamento, a chance dele danificar o equipamento ou de não dar conserto no equipamento é muito grande. E muitos dele dá muito trabalho na bancada. Eu preciso ter pausas entre um serviço e outro para fazer orçamentos. E acaba que esses inversores que vêm de outras assistências dá muito trabalho, leva muitas horas de bancada, frita neurônio mesmo aqui para valer, pessoal. Então eu vou começar a filtrar mais esse tipo de equipamento. Eu vou começar a receber cada vez menos equipamentos que veio de outras assistências, que outros profissionais tentaram consertar e não conseguiram. Então eu vou tentar diminuir ao máximo a entrada desse tipo de equipamento aqui, porque isso desacelera aqui o meu trabalho em bancada, porque toma muito tempo. E muitas das vezes o equipamento não passa nos primeiros testes de funcionamento, não tem esquema elétrico desse tipo de inversor. Então inversor, nem adianta que você pega um equipamento como esse aqui, ó. Tá aqui um Mencela. Ele veio de outra assistência, não deu conserto, o cara tira um monte de componente SMD de algumas partes dele, remove, sai arrancando componente, arrebenta a trilha. Pessoal, não tem esquema elétrico isso aqui. Por mais que eu consiga levantar, né, de alguns equipamentos, mas a variedade de inversores é grande. Digamos, eu tenho eu consegui fazer uma engenharia reversa de uma determinada parte, mas tem partes aqui que não tem como fazer uma engenharia reversa do equipamento desse todo. Porque chega um Chang, muda um pouquinho uma determinada área,
um determinado modelo de um outro inversor que é parecido, mas ele muda uma determinada etapa e aí vem bagunçado. Então assim, quando vem de autoassistência, eu vou procurar filtrar mais, né, e evitar mais esse tipo de pegar esse tipo de equipamento, né, evitar a entrada dele aqui na assistência. Então assim, a outra razão de demorar é que na aquisição dos componentes que a gente precisa para fazer a manutenção, no caso esse Summer aqui, né, esse inversor aqui, esse híbrido, eu poderia, cara, muita gente às vezes fala, não, mas por que você compra da China, por que você não compra do Brasil? Eu falei, cara, eu compro muita coisa no Mercado Livre. Tem muito fornecedor de componente aqui de boa qualidade, mas para amplificadores, para inversor não. Porque a maioria dos vendedores de componente aqui no Brasil, eles são simplesmente comerciantes, eles não entendem nada da técnica, a grande maioria. Então, quando eles vão importar um componente como esse, lá na China, eles vão importar o componente mais barato. Eles não estão nem aí para a qualidade, porque eles visam lucro, pessoal. Então a maioria dos revendedores são comerciantes. Então ele olhou para o modelo, leu, é o mesmo, compra o mais barato. E aí é onde mora o perigo, o maior dos perigos. Porque 99% dos componentes mais baratos nas plataformas de importação são de péssima qualidade. Então a gente compra aqui, chega, o componente é bonito, quando a gente passa num testadorzinho, no LCR desse aqui, a gente já começa a desconfiar que o componente é de péssima qualidade, sem colocar no equipamento, né, para fazer teste de funcionamento. Então assim, quando a gente começa a testar o equipamento, os componentes, aliás, a gente já vê que é de péssima qualidade. Quando vai fazer o teste na bancada, vai fazer reposição de componente, o componente não presta, não passa nem chega a ligar o equipamento, ele recebe tensão, já vai estourando, dando problema, prejuízo. Então aqui você tem uma ideia aqui que tem R$1.000 de componente. Você tem ideia, R$1.000 aqui, ó. Isso comprando na China, né? Agora tem o tal do remessa conforme, né? Onde tudo que a gente compra agora, né? Tem um impostozinho aí de no mínimo 20 e poucos por cento, 20 e tanto por cento, né? Até $50, né? Passou disso aí, você paga quase o dobro do valor, né? Que é 90 e tantos por cento. E aí encareceu mais o componente. Mas esses aqui são componentes, e como comprei em pequenas quantidades, são componentes que a gente vai usando o que ainda nos resta de benefício da compra, né? Se é que a gente pode chamar isso de benefício, né? Que é se desviando dos impostos. Então, é comprar o mínimo possível, né? Mas, infelizmente, tem GBT que o kit menos que você consegue comprar lá é 10 unidades, né? Dependendo do modelo de GBT, é 10 unidades. 10 unidades no GBT que a gente está comprando na China a R$37 a unidade, 10 dá 370. Passou de $50, então a gente vai pagar R$600 num kit com 10 GBT. Você tem ideia, né? Então, tem componente que é muito caro, né? Se dobrou o valor depois dessa cobrança aí desses impostos. Então, tem inversor que fica quase inviável a manutenção, né? Mas, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que muitas das vezes demora porque eu preciso importar o componente. E hoje eu já tenho uma expertise, né? Já tenho as lojas onde eu compro, importo os componentes e raramente eu pego um componente com problema. Mas há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás mais ou menos, eu peguei muito prejuízo importando porque eu não encontrava uma loja que vendesse componente de qualidade. Até que enfim, graças a Deus, eu encontrei e eu não tenho problema mais com componentes, né? Até o momento, graças a Deus, nenhum problema com componente, né? Eu vou estar colocando aqui de lado aqui esses. Eu vou deixar apenas o último aqui para mim fazer um teste rápido para vocês verem aqui. Separei esses outros aqui para lá. Certo. Então, vou botar aqui, depois eu vou fazer um pequeno teste. Eu vou reposicionar aqui o celular, o smartphone. A fonte aqui ela já está ligada aqui, eu vou mostrar aqui, ó, ela está ligada aqui a 26 volts e meio. A tensão da fonte está zeradinha e tal. Eu vou ligar agora o equipamento. Vou ligar aqui a tomada aqui do... Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de baixo aqui. A fonte está desligada, eu vou desligar aqui a fonte para ela descarregar aqui. E vou mostrar para vocês aqui por baixo como que é a placa desse inversor, pessoal. A tensão ele já baixou. Vou virar aqui com cuidado, que o equipamento está desmontado, né? Claro. Então, para quem ainda não viu ainda por baixo a placa, olha a quantidade de componente SMD que tem nessa placa desse equipamento. Olha a grossura dessas trilhas, olha o reforço. Isso aqui essa parte central aqui onde fica o transformador. Esses dois bornes aqui, aliás, esses dois terminais aqui da saída
de alta tensão do transformador, e aqui é a parte de entrada, né, o terminal do meu tape, né, os dois braços que vai para um dissipador e para o outro, onde recebe 5 MOSFET de um lado e 5 do outro. Então ele está aí, ó. Tem muito componente SMD por baixo. Não é um inversor de simples montagem. Optacopladores aí na parte da osciladora de SPWM aí da ponte H, que é a ponte H, que essa parte aqui é a parte do MPPT dele, né, o controlador de carga. Então vocês têm ideia aí como que ele é por baixo. Vou tentar parar um pouco para tentar dar um foco aqui. Olha aí, ó. É muito bem elaborado esse inversor, pessoal. É um inversor muito bem elaborado. Não é caro, se tornou um custo-benefício extraordinário aqui para nós aqui do Brasil. Muitos vendedores com esse equipamento com estoque aqui mesmo, aqui no Brasil. Isso é muito bom para nós, porque a gente consegue adquirir um equipamento de qualidade, de uma qualidade muito, muito aceitável, né? Com um preço bastante justo, né? Julgo eu. Então, assim, eu vou ligar o equipamento aqui. Só reposicionar aqui o celular. Está alimentando aqui. Aqui o negativo. Aqui o positivo. Eu vou ligar aqui o painel. Eu vou mudar aqui de posição aqui um pouco, porque ele não vai permitir que eu coloque ele na mesma posição. Vou também aqui posicionar aqui um multímetro para a gente ver a tensão de saída dele. Eu gosto muito desse multímetro aqui, porque ele mede a tensão, a frequência e ainda dá uma informação muito legal, que é o duty cycle, né? Vamos ver aqui onde é os bornes de saída desse. Vamos ver aqui na caixa dele. A saída é nesses dois bornes aqui. Terminal da ponta no aterramento. Então vou apertar aqui as ponteiras do meu multímetro aqui. Esses bornes aqui. Vou tentar afastar aqui um pouco, pra vocês verem. A alternada não tem lado certo aqui, não tem polaridade. Só para não usar as mãos aqui. Não vou pôr carga, né? Eu vou ligar aqui o equipamento aqui, né? Tá zerada aqui a tensão. E agora eu vou ligar aqui o inversor, né? Vou startar ele. Aliás, a fonte está desligada. Agora que eu energizei a fonte, vamos ligar aqui o equipamento. Já deu sinal aqui. Para que ele só liberar a tensão quando ele atraca no relé, né? O ventilador aqui já funcionou. Os dois ventiladores lá estão funcionando. Ele vai já atracar o relé, já atracou. Já gerou aqui a tensão, pessoal. Marcando 230 volts lá. Marcando 230 aqui. Eu vou só encostar aqui essa pequena lâmpada aqui nesses bornes aqui. Pra gente ver que tem 220 aqui, ó. Olha aí, ó. Só encostando aqui nos bornes aqui do inversor. 232 volts AC. 59.9 Hz, então 60 Hz. Ciclo aí 49.8, então significa que a forma de onda está subindo e descendo praticamente igual. Tá de boa. Então vou estar desligando aqui o equipamento. Tá desligando aqui o equipamento para fazer a montagem aqui no gabinete, já que está tudo devidamente apertado. Desligar aqui ele. Zero aqui a tensão. Desparafusar aqui. E agora eu vou remover aqui a tomada do painel.
descarregar os capacitores da fonte, certo? Descarregar aqui os capacitores para não haver problema. Aqui é a parte alta do conversor DC-DC, né? Então ele gera, nessa versão aqui que é 220 volts, né? Ele gera 380 volts DC. E a gente tem que tomar muito cuidado. Descarregar aqui também a parte de entrada aqui na parte de bateria, né? Colocando essa pequena lâmpada aqui para descarregar aqui a parte de entrada. Eu vou fazer aqui a montagem dele aqui no gabinete. Aqui está o gabinete dele, completamente vazio. E agora vamos reposicionar ele aqui. E aqui, pessoal, não tem como fazer a manutenção desse inversor sem ele vir completamente dessa forma aqui para fora do gabinete, né? É preciso remover ele completamente, porque o pau MR mesmo ele não liga sem os coolers aqui, né? Se você não tiver com os ventiladores aqui conectados aqui na placa, ele já reconhece como falha. E aí já é um problema. Ele reconhece como um problema. Então é preciso fazer a desmontagem completa dele, né? Cuidado aqui com o posicionamento aqui dos coolers também. Ele vai jogar o ar para cima, então é nesse sentido aqui. Ficar muito atento. Agora vamos aqui às fixações, né? Tirar aqui a chave de liga e desliga, passar aqui a posição dela para lá. É um equipamento que tem da outra vez eu fiz um comentário sobre o MPPT, né? A entrada, principalmente sobre a entrada, né? E o cabo. Só vou conferir se está devidamente apertado aqui. E eu achei fino a bitola do cabo, né? Houve até um comentário de uma pessoa no YouTube, né? Falando que estava reclamando, um equipamento barato, reclamando de cabo fino. Eu fui me informar sobre esse equipamento, né? Não só do Samler, mas de outros equipamentos. E eu acabei descobrindo, pessoal, que a corrente máxima de entrada de painel dele aqui, pessoal, a corrente máxima é 28 amperes. 28, 29 amperes, é nessa faixa. Então, a corrente de entrada, isso significa que a gente não pode... O MPPT dele starta com 55 volts, né? Não tem painel comercial com essa tensão, então você precisa ligar dois painéis em série, seja de 340, 440, 540, enfim, você precisa ligar dois em série. Essa questão da corrente de entrada significa o seguinte: não pode ligar muitos painéis em paralelo, né? Digamos que você tem dois painéis, é só uma suposição aqui, que isso pode acontecer na prática. Um exemplo, digamos que a gente já tem um controlador em uso, um controlador de carga em uso, com um inversor off-grid separado, né? E a gente tem uma quantidade de painéis da seguinte maneira, né? Olha só, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um sistema em 48 volts e nossos painéis estão dessa forma, série paralelo. Então, se a gente for fazer aqui um cálculo, né, a média de corrente dos painéis são 8 amperes, então 3 vezes 8, 24. Então significa que a gente não consegue ligar mais do que 6 painéis dessa forma. Se a gente colocar mais aqui, ele vai ultrapassar a corrente máxima dele aqui, nos obrigando a ligar esses 6 painéis em série e não série paralelo, né? É isso que eu estava querendo dizer de um cabo muito fino. Mas ele nos obriga a utilizar os painéis em série e não em paralelo, né? Não por série paralela dessa forma. Então, no caso, eu não poderia pegar mais 2 painéis aqui, né, e fazer esse tipo de ligação. Não daria, certo? Para esse tipo de inversor aqui não daria certo, porque aqui vai dar mais de 30 amperes
de corrente de entrada, e ele não suporta. Por isso que o cabo de 4mm aqui, o cabo está ideal, né? Porque o cabo de 4mm ele suporta aí 28 A tranquilamente, né? Os cabos dos painéis que chegam para cá, geralmente são cabos de 6mm que tem uma capacidade de ampere maior, devido à distância que vai vindo dos DC dos painéis até chegar onde está o equipamento, correto? Então o que eu quis dizer foi isso. O interessante desse equipamento, agora eu vou dar um exemplo que está acontecendo comigo, eu estou utilizando um inversor híbrido, que é o seguinte. Lá no meu sistema eu tenho 5 painéis de 340 watts. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 painéis de 340 watts. Pessoal, quando eu usava o PowerMR lá no meu sistema, não dava mais do que 1.200 watts de geração. Não tinha como dar mais que isso. Porém, todos os meus painéis estavam em paralelo. Quem acompanha o meu canal, vê os vídeos, sabe. Eu tinha no meu sistema lá 5 painéis, todos eles ligados em paralelo. Um arranjo de 5 painéis de 340 watts, certo? E eles não davam mais do que 1.200 watts quando estava ligado em paralelo, é 1.200. Agora eu estou utilizando um inversor híbrido, né? E lá está dessa forma. Estão todos ligados em série. Pessoal, a eficiência de um inversor híbrido como esse, quando você faz a ligação dos painéis em série, é muito boa e muito grande, e ela o resultado é muito bom, pessoal. Porque com os mesmos painéis com os mesmos 5 painéis de 340 watts que eu tenho, eu mudei a ligação para a ligação em série e estou utilizando lá um inversor híbrido semelhante a esse. E agora a geração lá ela está sempre em cima de 1.400 watts. 1.400, eu já cheguei a ver lá no pico 1.600 watts de geração. Então 1.6 kW de geração. Eu coloquei um amperímetro meu lá para tirar essa certeza se realmente ele estava gerando isso, e realmente ele estava gerando isso, né? Eu tenho um amperímetro lá que ele é amperímetro e watímetro. Então ele consegue monitorar a tensão e a corrente DC ou AC ao mesmo tempo. Na tela ele mostra lá, né, tensão, corrente e o watts. E ele estava mandando exatamente a mesma potência. Eu estava desconfiando do que o inversor estava gerando, mas na verdade ele estava gerando os 1.600 watts mesmo. Então, considerando que ele está nessa média de 1.400 watts de geração contínua, eu estou tendo 200 watts a mais de geração. 200 watts a mais em 6 horas é bastante energia a mais, né, captada pelos painéis, convertida em energia elétrica para o sistema através da eficiência do MPPT por estar ligado em série. Isso eu posso dizer na prática, que isso eu vi, porque eu usei muito tempo o meu sistema lá em paralelo, né? Usei durante 2 anos, e agora, né, usei 2 anos e 6 meses, né? Tem poucos dias que eu estou com o sistema, tem 2 anos e 7 meses hoje, né? Em março de 2024. Tem 2 anos e 7 meses que eu estou com o meu sistema lá rodando no off-grid. E o meu sistema lá tá um sistema muito bom, pessoal, muito bom com esse híbrido, estou gostando muito, né? Ele tinha uns probleminha, mas foi corrigido, mas na frente eu vou falar para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês um detalhe, que é o seguinte, em relação à compra de componente. Olha só, como escaparam poucos aqui tem 4 aqui, ó, eu vou pegar esse aqui, são dos originais dele aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó, dos originais que escaparam. Eu vou pôr aqui no meu LCR aqui, vamos ver qual é a medição que ele vai dar aqui, ó. 11.4 nano, ó, tá vendo aí, ó, 3.3 oital, MOSFET tipo N, tudo. Eu vou colocar agora um novo, observe aí, ó, 11.4 nanofarad aí, observe aí, ó. Isso o original que estava no equipamento, linha de montagem. Agora, ó, vou pôr ele até aqui. Agora eu vou pegar o MOSFET dessa loja onde eu compro. Ah, tá aqui. Eu vou pegar um aqui, ó. Coloquei 10 novos aqui. Ó, eu vou colocar um aqui, ó. Lembra que deu 11 nano, né? Vou colocar um dos novos aqui. E olha aí, ó. 11.4 nano. Tá vendo aí, pessoal? Os mesmos parâmetros do componente que eu comprei novo, que eu substituí, é o mesmo parâmetro do componente de linha de montagem que veio no inversor original. Isso significa que a loja que vende os componentes é show de bola, vende componente de boa qualidade. Isso daqui é uma das maneiras da gente fazer o teste, pessoal, antes de colocar no equipamento. Mas como eu já compro há um certo tempo nessa loja, então eu não tive problemas com MOSFETs nem GBTs, nem para fonte chaveada, nem para máquina de solda inversora, nem para inversores. Nunca tive problema, pessoal, graças a Deus, depois que eu passei a comprar
não só nessa loja, tem outras lojas que vendem componente de boa qualidade. Então vamos dar continuidade aqui à montagem dele aqui. Só que pra gente lá na plataforma do AliExpress tem tanta loja, pessoal, que não é fácil você localizar um vendedor que venda componente de qualidade. Não é nada fácil. Você tem que comprar, tem que pesquisar muito e tem que testar o equipamento, o componente depois de adquirido, né? Pra gente poder ter certeza de que realmente o vendedor está vendendo, né? A loja está vendendo um componente de qualidade, que não tem só coisa ruim não, pessoal. Se tivesse só coisa ruim, esses equipamentos não viriam da China montados. Claro que existem componentes e componentes, né? Então a gente pode estar comprando um componente com a qualidade mais ou menos, né? E a gente pode estar comprando um componente de qualidade, né, muito boa, né? Isso depende muito do caráter da loja e do fabricante, né? Para isso aqui a gente precisa testar muito, né? Desconfiar muito. E aí a experiência a gente adquire com o tempo, não tem jeito. Fixar aqui todos os pontos aqui de fixação da placa. Eu tenho aqui 4 painéis de 240 watts que eu tenho que subir eles e instalar aqui exatamente para fazer testes, não só dos inversores híbridos, mas também para fazer uso desses painéis aqui para assistência aqui, né? Aproveitar o máximo de energia aqui, podendo testar mais equipamentos de maior potência, né? Caixas amplificadas, amplificadores, né? Então no chão aqui eu preciso subir esses painéis para melhorar aqui a geração e também ficar mais fácil aqui os testes dos inversores híbridos, já que eles só startam com tensão alta. Então vou dar um jeito de colocar esses painéis o mais rápido possível. Esse aqui provavelmente eu vou ter que levar ele para fazer um teste nele lá em casa, já que eu tenho um cenário lá perfeito, e o teste de uso, que é o último teste, que é o uso de 24 horas, eu preciso fazer em todos os inversores, né? E esse aqui não é diferente. Então a montagem desse inversor é uma montagem muito boa, pessoal. Internamente é uma montagem muito boa. E algo que eu achei muito interessante nesses inversores também é o fato de que essa engenharia aqui, esse tipo de placa, esse circuito aqui, pessoal, ele não é exclusivo só dessa marca Summer, pessoal. Tem muitas outras marcas de inversores que utilizam essa mesma engenharia. O bom disso é que se fosse um circuito ruim, várias marcas não estariam utilizando ele nas suas linhas de montagem, né? E o outro ponto positivo é que os componentes aqui não são componentes, digamos assim, de difícil localização, né? Não é difícil você encontrar esses equipamentos, esses componentes para comprar. Então se torna um equipamento de fácil manutenção, né? Fácil entre aspas, mas não é um equipamento que tenha empecilhos na hora de fazer manutenção. É o que eu estou querendo dizer. Só saber comprar componentes, saber fazer a manutenção. Aqui também não é só chegar, tirar os MOSFETs queimados, colocar os novos. Não é bem assim, pessoal. Não é só assim. Precisa checar para saber se tem PWM na entrada do gate, do MOSFET, dos IGBTs. Então assim, tem que testar muita coisa, porque se o circuito oscilador não estiver funcionando, na hora que você pôr o MOSFET ou o IGBT, ele não vai funcionar, e em muitos casos ele até estoura, né? Arrebenta e acaba entrando em curto, né? O MOSFET dando prejuízo, o MOSFET ou o IGBT. Então não é só simplesmente colocar o componente novo no lugar. Vamos ver aqui a posição dele aqui. Tem aqui uns cravinhos aqui. Ele já está funcionando. Eu já fiz teste aqui de baixas potências nele aqui, com ele com pouco MOSFET. Então eu já vou deixar ele aqui já pronto para fazer uns testes mais pesados.
Esse acrílico aqui ele tem que ser bem montado, porque ele ajuda a canalizar o ar. E o inversor vai ter que puxar, né, o ar quente. Eu não lembro de ter descolado esse. Realmente não sei, mas parece que saiu de uma posição aqui. Vamos reposicionar ele aqui para ele ficar alinhado aqui. Esse aqui ele forma um túnel de ar que torna muito mais eficiente aqui a transferência de calor, né? Aí ele faz circular o ar aqui com mais eficiência. Então ele consegue puxar o ar quente, né? Que está aqui dentro, jogando para fora na parte de cima, né? Puxando, ele joga o ar para cima. Bem bolado. Essa aqui é a parte da placa de comunicação. Eu pretendo até comprar uma para colocar lá no meu. Que ele tem também um sistema de monitoramento à distância, que é muito bom. Se a gente for analisar, pessoal, esse inversor aqui, ele está custando hoje menos de R$2.000. Esse inversor aqui, esse aqui é de 3.800 watts, custando menos de R$2.000 já com estoque no Brasil. Olha só, ele aqui é o 3.800. Cadê ele aqui? Tá aqui 3.800. Starta o MPPT dele aqui com 55 volts até 450, muito bom. Saída 220 e tal. O interessante nesse equipamento aqui é que ele torna a montagem muito, digamos assim, prática, porque aqui traz os painéis, conecta aqui, traz a concessionária, conecta aqui. Você pega a saída do inversor que já liga para as cargas e você não tem muito o que está fazendo assim em relação a interligando partes do sistema, porque ele está tudo integrado dentro dele. Ele torna a montagem muito mais prática, muito mais enxuta. E as outras vantagens que eu vejo nesse equipamento você já tem um watímetro DC dentro dele, que ele te diz quanto que está gerando de potência dos painéis. Ele tem um watímetro AC, que ele te diz o que tu está usando, né, de potência dele, né, tirando as cargas e tal. Então você tem um watímetro AC na saída dele. Você tem um watímetro AC de entrada, que ele consegue dizer o que você está usando da concessionária, programável. E ele tem uma chave de transferência, onde ele transfere as cargas que está ligada nele, né, para a concessionária e vice-versa, quando a bateria descarrega ou carrega a um certo nível, que também é ajustável. E aí você consegue também fazer um monitoramento remoto, né, tudo dentro dele. Tem o controlador de carga MPPT, que já está integrado tudo nele. Pessoal, é por menos de R$2.000. Se a gente for fazer a soma de preço, né, se você for comprar o controlador de carga separado, inversor separado, chave de transferência separado, vai comprar um carregador via concessionária separado, né, que isso aqui é praticamente um 4 em 1. Se você for somar tudo isso, dá mais do dobro do valor, né? Com certeza mais do dobro do valor. E tem menos de R$2.000, né? Tem custando R$1.600 esse inversor aqui. Preço muito atraente. Preço muito bom. E tá vendendo bastante. E quem tá utilizando tá gostando. A gente não vê ninguém reclamando desse equipamento. Pelo menos até agora ninguém reclama desse equipamento. Esse daqui deu um problema, né? Teve até um comentário falando o que aconteceu, que ele veio parar e tal. Mas na verdade aqui o cliente relatou que foi a BMS que surtou lá e parou de funcionar. E aí o inversor perdeu a comunicação. Então ele no momento tinha carga e aconteceu uma anomalia que ele veio a parar de funcionar. Tô verificando aqui se não tem nenhum ponto folgado. Só checar aqui. Mas assim, é interessante que faça a configuração da BMS, né? Observe a configuração da BMS e faça um ajuste aqui no parâmetro do inversor, para que ele transfira as cargas para a concessionária quando a bateria chegar a um nível de descarga que não seja o ponto de descarga de corte da BMS. Não pode estar próximo. Digamos, se a BMS vai entrar em proteção
Por exemplo, com 20 volts e meio, né, ou 21 volts, ela vai cortar, né, ela vai desligar a bateria do inversor, né, vai cortar a energia então da bateria, né, então ele vai desalimentar. Se ela está programada para cortar com 20 volts e meio, você tem que colocar um ponto de corte aqui no inversor, digamos 22,5, 23 volts. O meu lá está ajustado para 23 volts, não me falha a memória. Porque se descarregar até esse certo ponto, ele vai transferir para a concessionária. No meu caso lá, como eu não tenho concessionária, ele vai desligar. E isso vai acontecer lá pela madrugada, né? A gente está dormindo, está de boa. E de manhã, né, ele vai estar aqui conectado. A bateria vai estar aqui, ele vai transferir para a concessionária, não vai achar concessionária, então meu sistema vai parar de funcionar, então a minha casa vai parar de funcionar a energia. E de manhã, quando começar a gerar energia, ele vai levantar a carga da bateria, vai começar a carregar, vai chegar a um certo nível de tensão e de carga na bateria, e ele vai estar novamente trazendo as cargas de novo, né, religando. Então assim, é um ponto que eu achei muito bom, né? Quando você utiliza um controle de carga separado e isso acontece, você tem que dar um jeito de ir lá, né, e ligar, resetar a BMS, porque ele descarregou, a BMS cortou e tal, porque não pode entrar energia dos painéis de manhã com o controlador de carga sem bateria ligada nele, porque a BMS cortou a energia e tal, então é muito complicado. Nesse tipo de inversor aqui eu achei, ó, pra mim lá no meu uso lá, nota 10, eu gostei demais. Porque isso é muito prático pra mim, né, lá no meu sistema, muito legal, porque você ajusta a tensão de corte do inversor, né, por bateria baixa, com um nível de tensão mais alta do que o corte da BMS. E assim ele vai desligar, né, ou transferir as cargas com a bateria com ainda uma carga com um nível aceitável, né? E isso é muito bom e evita problemas, né, pessoal? Fica até a dica aí pro pessoal, né? Eu vou, durante os testes que eu vou fazer, né, antes de enviar o inversor, eu vou fazer um vídeo mostrando como configurar parâmetro a parâmetro, já que eu traduzi o manual dele, né, por completo, do Summer, né, e também do meu outro lá, que são praticamente iguais os manuais. Então eu vou fazer um vídeo mostrando como você configura ele passo a passo, parâmetro por parâmetro, dizendo qual que o parâmetro faz, como se deve ajustar, se você deve ativar ele ou não. Então eu vou fazer um vídeo mostrando isso, né, e como configurar, e também vou mostrar ele aqui transferindo as cargas aqui para a concessionária, igualmente um vídeo que eu postei do inversor híbrido da Power MR, né, um 48 volts, mostrando ele transferindo as cargas para a concessionária e com a fonte de bancada aqui ajustável, mostrando ele transferindo as cargas de volta para o inversor, né, quando o controlador de carga, né, dele, né, recebe a energia dos painéis no dia seguinte, né. Vou estar aqui conectando ele aqui novamente para fazer mais um teste aqui, ver ele funcionando, ver como que ele tá. Vou checar aqui na saída para ver se está saindo a tensão. Demora um pouquinho para poder liberar a energia lá, né? Já liberou lá. Vou colocar aqui as ponteiras do multímetro aqui. E observe que tem lá 232 volts lá. Funcionando de boa. Agora é preparar ele para fazer uns testes de bancada, e é num desses testes que eu vou fazer o vídeo mostrando como configurar, como você navega no menu dele, como você faz ajuste nos parâmetros desse inversor híbrido da Summer. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Um vídeo que é um tipo de continuação do vídeo quando eu fiz aqui a análise dele aqui, né? E um conserto parcial, né? E agora ele está feita a revisão, está aí funcionando, certo? Já está ligando, marcando 220. Então vou fazer uns testes aqui em bancada em off, e o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo mostrando um teste de carga também, mas mais focado no teste mostrando como você faz aí a alteração de parâmetro dele, tá ok? Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês aí. Boa geração para a galera do on-grid e do off-grid, e em breve vai ter os vídeos, né, as videoaulas aí subindo aqui no YouTube, né, aqui na plataforma, para quem quiser aprender a consertar inversores de onda modificada, de onda senoidal e inversores híbridos, né. Vou estar subindo o vídeo logo, para quem tem interesse aí de aprender, né, direto ao ponto, né, vídeo mais dedicado para quem quer aprender a consertar inversores, vai estar aí em breve na plataforma do YouTube, né. Para quem quiser acessar aí lá, é só ser membro e vai ter acesso a esses vídeos, tá ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Valeu!